3.3 O paganismo na língua. Se é incontestável que o paganismo introduzido na educação da mocidade modificou profundamente a sociedade e, de algum modo, o ser dos povos modernos, é igualmente incontestável que a forma do pensamento, isto é, a palavra e a arte, deve também ressentir-se não menos dessa influência. Ao que dissemos da literatura e poesia, acrescentemos uma palavra sobre a língua ordinária, que recebe uma influência mais direta da literatura. Depois falaremos da arte. Todos sabem que o estilo é o homem, que a língua de um povo não é senão a forma exterior do seu pensamento, dos seus gostos, da sua maneira de pensar e sentir. Se esse povo for cristão, cristã será a sua língua. Se pelo contrário for pagão, há de ser pagã a sua língua. Este é um termômetro infalível para apreciar a natureza da ideia que domina num povo assim como num homem. Ora, nós vimos o paganismo, isto é, o naturalismo e o sensualismo penetrar em toda a Europa pelo grande veículo da educação. Que a sua língua deve ressentir-se dele é proposição que não precisa ser demonstrada. Estabeleçamo-la, porém, com fatos. Na Idade Média, a língua das nações da Europa imita a língua religiosa, que a perfuma. Por toda parte se acham o espiritual e o sobrenatural. As palavras sagradas saem naturalmente de todos os lábios. A seiva cristã anima a palavra, vivifica o pensamento. Para o provarmos, basta abrirmos as capitulares e cartas antigas, consultar as crônicas, percorrer os discursos dos chanceleres das universidades e outras peças públicas e oficiais. Chega o paganismo clássico. Muda a língua logo de caráter, começa por perder a sua abundância e simplicidade. O próprio Fénelon não pôde deixar de o notar. Ele cita: falta à nossa língua um grande número de palavras e frases. Parece-me que a empobreceram, há coisa de 100 anos para cá, querendo-a purificar. É verdade que ela era ainda um pouco informe, demasiado verbosa, mas as obras de Marot, Amiot, o cardeal de Ossat e outros fazem-nos ter saudades da antiga. Ela tinha um não sei que de breve, singela, ousada, viva e apaixonada. Lettres sur Eloquence. Fim de citação. Diminui depois a seiva cristã. Torna-se mais raro o sobrenatural. As antigas formas, que tão bem o exprimiam, desaparecem de todo ou são notavelmente alteradas. Se há ainda vestígios nelas, é na língua do povo que se devem buscar, pois a língua dos sábios já não os possui. Assim, o nome adorável de Nosso Senhor Jesus Cristo não se acha uma só vez escrito por extenso nos discursos do país legal, há mais de 60 anos. O homem da moda faz muito gosto em citar Horácio ou Virgílio, mas o que ele nunca cita é uma máxima do Antigo ou Novo Testamento. Vêm-lhe naturalmente aos lábios os nomes dos filósofos pagãos, mas nunca ou quase nunca os dos apóstolos e profetas. Se quer elogiar uma virtude, não diz uma virtude cristã, mas sim uma virtude antiga. Se quer apresentar o tipo de um grande caráter, não diz um caráter cristão, mas sim um caráter antigo. Por toda a parte, ele substitui palavras pagãs ou profanas, palavras de um significado puramente natural, às palavras cristãs e de significado sobrenatural. Deus é divindade, ente supremo, natureza. A religião é culto. A fé, convicções ou opiniões religiosas. A caridade, filantropia. À borda do túmulo, requiescat in pace católico dá lugar à fórmula pagã, que a terra lhe seja leve. Seria fácil citar 1000 substituições, testemunho manifesto da alteração do pensamento cristão. Não falo de certas palavras ou fórmulas da língua religiosa que nunca saem dos lábios de certos homens, que nunca se acham em certos escritos, senão acompanhadas de desprezo e blasfêmia. Tão verdade é isto que vós podeis conversar muito tempo com um homem de letras sobre qualquer assunto, sem saberdes pela tua linguagem se ele é judeu, protestante ou budista. O mesmo acontece com quase todas as publicações modernas, nas quais o cunho católico é tão apagado que quase sempre se pode perguntar se o autor tem religião e se a obra vem de Paris, Gênova ou Constantinopla. Ora,
Isto é ridículo, escandaloso e vergonhoso, mas é o fruto legítimo do paganismo clássico. É ridículo porque é um contraste desagradável entre palavras pagãs e almas batizadas. É escandaloso porque, não podendo as outras nações, pela nossa língua ou pelos nossos costumes públicos, distinguir o que somos em religião, não sabem que lugar nos hão de dar entre os povos. É vergonhoso porque é um sintoma da perda total da fé. Este ridículo, este escândalo, esta vergonha, ficaram sendo no calendário republicano a língua oficial da nação, que, nutrida de paganismo, isto é, de naturalismo e sensualismo, achava muito lógico conformar-se com seus modelos, tanto na língua como nas instituições e nos costumes. Pronta justiça, é certo, foi feita a este ensaio prematuro. Contudo, se quisermos saber a que profundidade o paganismo penetrou o espírito público, com que força ele se encarnou nas nossas ideias e que imenso caminho nos fez andar, basta fazer uma simples comparação cuja alta significação não poderia ser contestada. Além do interesse moral que apresenta, oferece um interesse de curiosidade tanto mais vivo por nunca ter sido feito que eu o saiba. Acho-a nos nomes dos navios a 3 séculos de distância. Escolho este ponto de comparação porque são certos os seus elementos, porque os dois fatos comparados são uma manifestação autêntica do pensar dominante nas duas épocas, enfim, porque o fato contemporâneo é de tal modo aceito que seria impossível tentar mudar alguma coisa nele, sem se produzir imenso espanto e suscitar uma explosão de reclamações e sarcasmos. Em 1571, os navios das grandes potências marítimas da Europa achavam-se reunidos no Golfo de Lepanto, onde haviam de ganhar a célebre vitória que aniquilou o poder invasor do islamismo. Eis os nomes das 204 galeras que tomaram parte no combate: Esquadra da Liga Santa, Vanguarda, a Santa Madalena de Veneza, a Capitânia de Gênova, o Sol de Veneza, o São João da Sicília, a Patrona de Sicília, a Santa Catarina de Veneza, a Capitânia de Sicília, a Nossa Senhora de Veneza. Ala esquerda, a Capitânia de Veneza, o Leão de Cândia, a Fortuna de Veneza, o Cristo, o Sagitário, o Anjo, os Dons Delfins, a Pirâmide, as Três Mãos, a Dama, o Leão e a Fênix, o Cristo ressuscitado, o São Nicolau, o Cristo ressuscitado de Veneza, a Vitória, a Lomeltina, o Cristo de Corfu, a Rainha, o Cristo ressuscitado de Cândia, o Cavalo Marinha, o Cristo de Veneza, os dois leões, a galera, o leão, o Cristo de Cândia, a cruz, o Cristo ressuscitado, a Virgem Santa, a roda, a Santa Eufêmia, a chama, a Marquesa, o São João, a fortuna, a inveja, o bravo, o cavalo marinho, o São Tiago, o Cristo, o São Nicolau, o braço, o Cristo ressuscitado, a Nossa Senhora, o anjo, o Cristo ressuscitado, a Santa Doroteia, a Nossa Senhora de Veneza, a Capitânia de Veneza, a Trindade. Centro: a Capitânia de Lomeline, a Donzela, a Patrona de Lomeline, a Temperança, a Capitânia de Bendinella, a Aventura, a Patroa de Gênova, o Racafu, a Toscana, a Vitória, o Homem Marinho, a Pirâmide, a Nossa Senhora de Veneza, o Cristo, o São Jerônimo, o São Francisco, o São João, a Paz, o Santo Alexandre, a Pérola, a Capitânia dos Mártires, a Roda, a Cruz, a Pirâmide, o Monge Belo, a Palma, a Capitânia de Gilda Andrade, o São João, a Grenada, a Florença, a Capitânia de Gênova, o São Jorge, a Capitânia de Veneza, a Patrona de Nápoles, a Patrona Real, a Lua, a Real, o Pardal, a Capitânia do Grão, o Comendador de Castela, o Leão, o São Jerônimo, a Capitânia do Papa, a Capitânia de Grimaldo, a Capitânia de Saboia, o Patrono do Javi Imperial, o Grifo, o São Cristóvão, o São Teodoro, a Judith, a Mendoza, o Armelino, a Montanha, a Meia-Lua, o São João Batista, a Dória, a Vitória, a religião de São Pedro, a Pisana, a religião de São João, a Figueira, a Capitânia de Malta, o Cristo, ala direita, a Capitânia de Sicília, o Cristo ressuscitado, a Capitânia de Nicolau Dória, o Homem Armado, a Força, a Águia, a Rainha de Cândia, a Palma, o Anão, o Anjo, a Dama, o São Cristóvão, a Nave, o Cristo, a Nossa Senhora de Cândia, a Esperança, o Cristo, o Rei Átila, o São Vítor, o São José, a Patrona de Grimaldi, o Gusmão, os Patronos de Mares, a Determinada, a Margarida de Saboia, a Sicília, a Diana de Gênova, a Patrona de Nicolau Dória, a Cegonha, a Águia, a Lua, o São
Trifon, a Fortuna, a Torre, a Esperança, a Santa Maria, a Fúria, o São João, a patrona de Lomeline, a patrona de Negrone, a Negrona, a capitânia de Negrone, a bastarda de Negrone, o monarca, o fogo, a donzela, a águia, a capitânia de André Dória, retaguarda. O São João, a Santa Bárbara, a Bacana, o Santo André, a Leoa, a Santa Catarina, a Constância, o São Bartolomeu, a Marquesa, o Santo Ângelo. A terrestre, o São Jorge, o Cristo, o São Miguel, as duas mãos, a Sibila, a capitânia de Nápoles, o Grou, a coluna, a capitânia de Vasques, a Madalena, a soberana, a dama, a ocasião, o mundo, a patrona do Papa, a esperança, a sereia, o São Pedro. Assim, em 1571, enquanto já estivesse em seu favor o paganismo clássico, só se acham numa armada de 204 navios 2 nomes pagãos, Diana e Sereia, contra 68 nomes de santos ou santas. Agora o segundo termo de comparação. O quadro geral da Marinha Francesa, publicado em 1846, apresenta 371 embarcações, das quais nenhuma só tem o nome de santo, excetuando-se o Saint-Pétri, que não é de origem francesa, diz a nota 120. Enquanto 85 tem nomes pagãos e tudo o que há de mais pagão. Vede, Marinha Francesa, o Aníbal, o Netuno, a Andromacha, o Hércules, o Nestor, a Dido, o Heitor, o Cipião, a Ifigênia, o Algesiras, o Tridente, a Semiramis, o Júpiter, o Tritão, a Urânia, a Minerva, a Galateia, o Bucéfalo, o Andrômeda, a Aretusa, o Cíclope, o Atalante, o Cibele, o Vulcano, a Calipso, a Danaide, a Asmodea, a Nereida, a Naiade, o Platão, a Sereia, a Cornélia, o Sócrates, a Vênus, o Acteão, o Arquimedes, o Alceste, o Adonis, o Catão, a Cleópatra, o Alcibíades, o Plutão, a Danae, a Camila, o Titã, a Nêmesis, o Grifo, o Arqueronte, a Pandora, o Meleagro, o Cérbero, a Zenóbia, o Orestes, a Quimera, a Armida, o Pilates, o Cócito, a Erigone, o Mercúrio, o Faetonte, a Medea, o Eurialo, o Solon, a Tétis, o Aleion, a Estígia, o Heliópolis, o Argos, o Tártaro, a Penélope, o Encelado, o Tenaro, a Pômona, a Baucis, o Anacreonte, a Psique, a Bela Helena, o Alecton, o Alcmena, a Mirmidone, o Érebo, a Ariadne, a Egéria, a Artemisa, a Proserpina. Esta comparação prova de certo alguma coisa, visto que a língua, e principalmente a língua oficial, é a expressão das ideias dominantes de um povo, como o termômetro é o fiel indicador da temperatura. Mas se quiser saber tudo o que ela prova, bastará lembrar que estes nomes foram dados por pessoas ilustradas e aprovados por todos e que, ademais, em tudo a língua seguiu o mesmo movimento, de modo que a nomenclatura pagã da Marinha não é um fato isolado, mas sim um ponto de vista de um fato universal. Posto isto, para medirmos com uma exatidão, se não matemática, ao menos aproximativa, o caminho que o paganismo andou na Europa em 3 séculos bastam, me parece, essas regras de proporção. No século XVI, o paganismo estava para a sociedade como 2 para 204. 300 anos mais tarde, hoje, o paganismo está para a sociedade como 85 para 361. Qualquer que seja o valor absoluto desse cálculo, o que é certo é que, para nomear as mais magníficas obras de seu gênio, de um gênio recebido de Deus e para a glória de Deus, para pôr os seus navios debaixo da proteção do Altíssimo, para inspirar aos seus marinheiros vagando no oceano pensamentos consoladores e salutares, um reino cristão não soube pronunciar uma só vez o nome de santo, nem uma só vez erguer os olhos para o céu. Em troca, soube percorrer todos os países pagãos, recordar todos os nomes pagãos, evocar todos os deuses celestes, terrestres e infernais, para batizar os seus navios e confiar-lhes os seus navegadores. É Florença, rainha da pintura, pondo cada salão da sua galeria debaixo da invocação de uma divindade pagã. Por toda a parte, a mesma língua. Logo, por toda a parte, a mesma ideia. 3.4 O paganismo nas artes. A influência pagã que acabamos de averiguar na língua fez-se sentir necessariamente nas artes outra manifestação do pensamento. Ora, há uma arte cristã, assim como há uma literatura cristã.
Nascida com o cristianismo, seja no cenáculo de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma, por toda parte deixou sinais de sua existência. Desenvolvida com o tempo, tinha já adquirido antes do século XV um alto grau de perfeição. A Idade Média vira o movimento artístico mais prodigioso de que faz menção a história de todos os povos. No começo do século XI, o mundo cristão quase inteiro, mas principalmente a Itália e as Gálias, levado de um entusiasmo divino, pôs-se a renovar as suas antigas basílicas, conquanto quase todas elas estivessem num estado muito razoável de conservação e riqueza. Uma sublime rivalidade se desenvolveu entre os povos, procurando cada um erguer os mais magníficos monumentos. As frotas pisanas, genovesas e venezianas sulcavam todos os mares, visitavam todas as ilhas, para de lá trazerem o alabastro, o pórfiro e os mármores mais raros. Nunca os romanos fizeram correr mais e mais abundantes rios de ouro para construírem os seus edifícios imensos, as suas estradas, os seus arquedutos, os seus circos, anfiteatros e naumaquias, do que os nossos religiosos antepassados para edificarem as suas catedrais e ornamentá-las. Dir-se-ia que até o mundo, sacudindo as antigas vestiduras, ansiava por cobrir-se, como de um manto de glória, de igrejas e basílicas brilhantes. Este movimento continuou nos 3 séculos seguintes, ao fim dos quais estava a Europa resplandecente de primores de arquitetura, escultura, mosaico e pintura, que nós podemos muito bem admirar, mas nunca igualar. Com efeito, o gênio da fé, personalizado nos diversos países, em grande número de grandes homens desconhecidos, enquanto elevava aos ares essas catedrais de proporções gigantescas, mas perfeitamente harmoniosas, animava com o seu sopro divino o escultor que recortava as miríades de agulhas que pareciam elevar as preces aos céus, e depois fazia brotar da pedra e do mármore esse mundo de estátuas que, para instruírem o peregrino da vida, lhe punham à vista as augustas e formidáveis realidades do mundo futuro, os combates e triunfos daqueles que o haviam precedido na peregrinação do tempo à eternidade. Pela mão imortal de Cimabua, Pisano, Giotto e outros muitos, o pincel católico escrevia nas paredes das basílicas e até às vezes nas das mais humildes capelas a maravilhosa epopeia do cristianismo, e elevava a arte a uma perfeição inatingível. O mosaísta esmaltava, como um jardim, o chão e a abóboda do templo de flores imortais e de desenhos de 1000 cores. O abridor gravava sobre os vasos sagrados, ou os mistérios do homem-deus, ou as vidas de santos, ou os emblemas das virtudes. O vidraceiro, o ourives, o bordador rivalizavam em zelo e sucessos, de sorte que não se encontrava igreja humilde ou pobre mosteiro que não possuísse algum precioso objeto de arte. Numa palavra, graças ao cristianismo, que então atuava com todo o seu poder, a Europa foi um verdadeiro museu, mas um museu casto, moral, onde a arte era um sacerdócio. Neste ponto se estava quando o paganismo clássico invadiu a Europa. Ora, é da natureza das coisas que as artes recebem o impulso da literatura e marcham no seu caminho. A literatura, que era pagã, comunicou às artes uma direção pagã. A pintura foi a primeira a prestar o seu auxílio a essa desgraçada restauração do paganismo no seio das nações cristãs. Nessa época, pela primeira vez, o pincel do pintor, que a religião tinha consagrado quase exclusivamente a escrever as coisas santas, prostituiu-se na reprodução das divindades e dos fatos mitológicos sobre a tela, nas paredes e até nos tetos dos palácios. Das moradas dos grandes saíram os quadros religiosos para darem lugar às infâmias da fábula. Para se imaginar a licença e impudência das pinturas feitas naquela época, basta dizer que os deuses e deusas do Olimpo que ornam as casas dos príncipes estão representados num estado de nudez tão completa, em atitudes tão lúbricas, que os olhos menos castos não os podem olhar sem que a face core. É por isso, sem dúvida, que o acesso dessas galerias só é permitido às pessoas de classe elevada e só em dias de recepção. Provavelmente, em tais dias, o pudor daquelas pessoas não se dá por ofendido com semelhantes quadros. Não bastou encher as casas de Vênus e ninfas prostitutas. A licença da arte pagã chegou a manchar
a santidade dos templos. A antiguidade cristã tinha constantemente vestido de roupagens elegantes os anjos, representados na atitude de um pudor celeste. Neste século foram despidos completamente e apresentados aos fiéis sob a forma de gênios pagãos. Foi-se mais longe ainda ao pintar os santos e as santas, homens e mulheres meio nus, tais foram os santos e santas, as virtudes oferecidas à veneração dos cristãos. Entre 1000 exemplos só citarei um, o Juízo Final de Michelangelo, a fresco pintado na parede do altar da Capela Sistina. Neste quadro, onde a carne domina bem mais que o espírito, onde a nudez dos membros apaga a ideia cristã, admira-se o poder do gênio, o vigor do pincel do artista, mas quase se não encontra ali o sentimento cristão e menos ainda a piedade. Como, por exemplo, imaginar que o juiz supremo dos vivos e mortos terá o ar irritado de um simples mortal, a atitude convulsiva de Júpiter fulminante ou de Netuno ralhando com as ondas. Nesta falta de verdade deixa-se ver a influência do mito olímpico sobre o gênio do pintor cristão. O próprio Rafael foi na torrente. O admirável talento que do céu recebera para pregar o espiritualismo cristão, prostituiu-o ele muitas vezes ao sensualismo pagão. Não se envergonhou primeiro de reproduzir não sei quantas vezes a mais infame das deusas, depois de manchar os seus quadros religiosos com figuras desonestas. O mesmo se dá com Tiziano, Júlio Romano e todos os discípulos da Renascença. Para se julgar, num relancear de olhos, qual foi a influência do paganismo, basta visitar a galeria do Palácio Pitti, em Florença. Ali começou o sensualismo pagão. Ali, para de algum modo consagrar as lembranças do berço, reuniu ele a maior parte das obras capitais devidas à sua inspiração. Ali se vê, salta aos olhos esta verdade, que a Renascença foi na pintura o que foi na literatura, o culto da forma e o apostolado do sensualismo. Este templo da pintura divide-se em 15 capelas ou salões. Nenhum recebeu uma denominação cristã. 3 receberam nomes insignificantes: Salão de la Estufa, dos Meninos, dos Possete. Os outros 12 têm nome de uma divindade pagã ou de um semideus: Salão de Vênus, de Apolo, de Marte, de Júpiter, de Saturno, da Ilíada, da educação de Júpiter, de Ulisses voltando a Ítaca, de Prometeu, da justiça, da flora e da música. Estes últimos salões são os mais magníficos. O de Vênus é o primeiro. Cada divindade tutelar está pintada na abóbada do seu salão com seus castos atributos ou operando alguns dos fatos mitológicos mais próprios para, aspas, inspirarem pensamentos celestiais, fecha aspas. Por baixo, nas 4 paredes do santuário, vêm-se brilhar os quadros dos grandes mestres da Renascença. Dir-se-iam ofertados como pagamento de promessa pelos artistas ao deus ou à deusa, a cuja inspiração creem dever as obras do seu pincel. Não pode haver tradução mais literal, testemunho mais irrecusável da adúltera aliança feita naquele tempo entre a pintura e o paganismo. A Galeria de Florença diz ao jovem artista que a visita: ergue os olhos para a abóbada dos meus salões. Eis os deuses que inspiraram tantas obras-primas. Não busques inspirações e modelos no céu dos cristãos. Basta-te o Olimpo, como podes ver pelas obras dos grandes mestres aqui expostas. Trabalha, imita-os e espera. E que há de ele imitar? O que tem à vista? E que tem ele à vista? Quadros que se dividem em 2 grandes classes, assuntos profanos e religiosos. Os primeiros são tratados pelos mestres como uma perfeição que recorda certas pinturas de Pompeia. Vê-se que foram pintados com veia. Há figuras diante das quais o cirurgião pode fazer um curso de anatomia. A doçura, a força, o brilho, os mais delicados cambiantes da carnação. As fibras, os nervos, os músculos, os menores tendões, o jogo complexo dos órgãos, a sua dilatação ou contração conforme a impressão natural do prazer ou da dor. Nada lhes falta. Juntando-se a todas estas qualidades uma regularidade de proporções, uma irrepreensível naturalidade de posições e uma grande beleza de colorido, ter-se-á uma forma material e uma sensação física reproduzidas com perfeição espantosa. Quanto aos assuntos religiosos, supõe-se o que serão. O pintor os fez à sua imagem, como ele mesmo se fez à imagem dos modelos pagãos. A forma material não deixa nada ou quase nada a desejar.
Tendes belos homens e belas mulheres, graças, ninfas, deusas, mas santos ou santas, nenhum, ou quase nenhum. Vós descobris, mesmo involuntariamente, nos santos e santas, mártires, anjos, certo ar de família com Apolo, Júpiter e as heroínas antigas, que vos tornam palpável a inspiração pagã. Procura-se o céu e acha-se o Olimpo. Os olhos admiram, mas o coração não pode orar. Toda uma ordem de sentimentos, ideias, imagens, disposta em nós pela religião e que constitui o fundo do nosso ser sobrenatural, fica sem tradução. O pintor não nos entende, o seu idioma é o da carne e o nosso, o do espírito. A primeira desgraça da pintura discípula da Renascença é ser muda para o espiritualismo, assim como a primeira repreensão que lhe deve ser feita é a de se ter feito o mais perigoso apóstolo do sensualismo. Ela merece ainda outra maior. Antes do seu divórcio, não se pintava o nu. Porque a religião cristã, essencialmente espiritualista e moral, o proíbe. Ora, a pintura, filha dócil da sua casta mãe, olhava-se como um sacerdócio destinado a traduzir uma ordem de ideias, sentimentos e belezas superiores aos sentidos. 2. Porque a pintura do nu não era necessária para a perfeição da arte católica. Procurava-se exclusivamente reproduzir a beleza espiritual, a única cuja vista eleva acima dos sentidos. Ora, esta beleza reflete-se unicamente nos olhos e nas feições do rosto. Daí a incomparável pureza das figuras e o tipo verdadeiramente divino que distinguem as obras dos grandes mestres anteriores à Renascença. Vê-se que essa parte lhes absorvia todos os cuidados e todo o talento. O resto, olhado como acessório, era tratado com certa negligência, eterno motivo de censuras levadas até à injustiça. Esta digna e santa missão da arte foi desprezada pelos novos artistas. Formados na escola do paganismo, só viram por hábito a beleza material e, para a fazerem sobressair, pintaram o nu com uma impudência que faz corar. Será isto progresso? Será este o uso legítimo da arte? Não será a profanação dela? Foi para corromper mais habilmente que Deus deu o gênio ao homem? Sob a influência do paganismo, a pintura cessa, pois, salvo honrosas exceções, de ser a língua do espiritualismo para se tornar a língua do sensualismo. No fundo, ela perdeu muito mais do que ganhou com a Revolução do século XV. Quanto à forma, poder-se-ia provar que, permanecendo católica, a arte não atingiria essa correção de desenho, essa regularidade de feições, essa perfeição de posição, vestiduras e outros acessórios que a Renascença se gloria de lhe ter dado e que a experiência também lhe poderia dar. Quem pode mais? Pode menos. A arte católica havia se elevado até a beleza ideal e sobrenatural. Alguma prática dar-lhe-ia o segredo da beleza sensível, cujos modelos são palpáveis. Podem citar-se para a prova as obras-primas de Giotto, de Fra Angélico, de Gadí e outros muitos. A Capela dos Espanhóis, em Roma, possui muitas figuras antigas tão belas no estilo e na expressão como as de Rafael, e os pensamentos são mais profundos, as concepções mais vastas. A Madonna de Santa Maria em Cosmedin, Nosso Senhor na Igreja dos Santos Cosme e Damião sobre o Fórum, são admiráveis em todo o ponto. É tal a majestade das figuras que Michelangelo, Rafael e todos os pintores que o seguiram nunca a puderam atingir. Posto que desde o princípio da Renascença a pintura se prestasse muitas vezes a ajudar o sensualismo pagão, deve-se reconhecer que não era sem custo que ela se desviava da religião. A escola fundada por Fra Bartolomeu e Fra Angélico lutou muito tempo contra a invasão e obteve sucessos magníficos. O mesmo não se pode dizer da escultura. Apenas inaugurado o culto do paganismo, deixaram-se os escultores e seus patronos dominar por um fanatismo ou quase delírio pelos modelos antigos. Primeiro, não se pouparam despesas nem trabalhos para se descobrir as estátuas das divindades do Olimpo e dos grandes homens da antiguidade. Enquanto os séculos cristãos reservavam o seu entusiasmo para a descoberta de algum mártir célebre e o seu ouro para levantar templos aos heróis da fé, viu-se, ó tempos, ó costumes, o entusiasmo reservado só para os deuses da fábula manifestar-se por regozijos públicos e o ouro cristão consagrado a edificar palácios suntuosos para alojar as divindades e os homens do paganismo.
Achava-se uma estátua de Vênus, de Júpiter, de um sátiro, ou melhor dizendo, um fragmento de estátua, um braço, um pé, um nariz, uma mão. Reuniam-se logo as academias, ordenando sérias investigações. Por toda parte apareciam comentários e as cidades inteiras, percorridas em todos os sentidos pelos amadores, passavam da agitação à alegria, como se a descoberta desses objetos assegurasse a salvação da República. Depois as estátuas, inscrições, urnas, sarcófagos e monumentos de toda a espécie iam povoar não só os museus, o que até certo ponto era natural, mas até as casas e palácios. Pelo que se passava dentro de Roma, julgue-se o que se faria fora. Um dia consta que alguns operários acabavam de achar nos arredores da cisterna das 7 salas, parte das termas de Trajano, um grupo de mármore de um cinzel grego admirável. A esta nova, sábios e artistas acodem os jardins de Tito, reconhecem o Lacoonte, personagem da Guerra de Troia, tal qual Plínio descrevera, e então o entusiasmo não conhece limites. À boca da noite, todos os sinos das igrejas festejam a feliz descoberta. Os poetas não dormem à noite. Para saudarem a aparição da obra-prima, preparam sonetos, hinos, canções. O dia seguinte é dia de festa em Roma inteira. A estátua, ornada de flores e verdura, atravessa a cidade ao som de música. As damas estão às janelas aplaudindo com as mãos. Os sacerdotes descobrem-se à vista do primor da arte antiga. E o Laocoonte, ao som de cânticos festivos, em triunfo no Capitólio. Posta a estátua sobre o seu pedestal, o Papa Júlio II retira-se para os seus aposentos e então começa uma nova festa em que o cardeal Sadolet, com a cabeça coroada de Hera, canta o feliz acontecimento numa ode que todos os humanistas sabem de cor. À noite, Sadolet achou no seu quarto um belo manuscrito de Platão. Era um presente do Papa. Quanto a Félix de Fredes, que descobrira a preciosa estátua, o soberano pontífice deu-lhe uma parte dos rendimentos do imposto da porta de São João de Latrão e nomeou-o notário apostólico. É escusado dizer que os partidários fanáticos da Renascença abusaram da maneira mais insólita dessas liberalidades pontificiais. Para que o povo não fosse privado de ver os castos, entre aspas, objetos que as escavações iam trazendo à luz do dia, foram eles expostos nos jardins e praças públicas. Puseram-nos até nas fachadas dos palácios e das casas, onde a piedade dos antigos cristãos punha o sinal augusto da cruz e as imagens dos santos. Mas, por um lado, estes restos da superstição pagã não deixavam de ser muito caros, de modo que poucos os podiam possuir. Por outro lado, não havia homem que se prezasse família de certos haveres que não quisesse possuí-los. Por isso, assim como se tinham traduzido em vulgar no interesse do povo, as obras mais obscenas da antiguidade, assim também os escultores cristãos, reproduziram à porfia as antigas estátuas de todos os deuses e deusas do Olimpo, em mármore, bronze uns, em barro, em gesso e pedras outros. Os gravadores multiplicaram-nas infinitamente e às vezes aumentaram a obscenidade do modelo. Por este meio, tornaram-se tão comuns todas as infâmias da mitologia que todo cristão, por pobre que fosse, podia obter, em vez dos retratos de Nosso Senhor e da Virgem, as gravuras de Júpiter, Vênus ou Cupido. Foi então que o sensualismo, correndo em golfadas do cinzel do escultor, do buril do gravador, como do pincel do pintor, inundou com suas torrentes impuras toda a Europa cristã. Dos palácios, onde tinham tomado o lugar do Salvador, de Maria, dos mártires e dos santos, Júpiter, Juno, Apolo, Vênus e os semideuses desceram em triunfo às praças das cidades, ornaram as fontes, povoaram os passeios públicos e embelezaram os parques e jardins das vilas, dando a todos e a toda hora as mais eloquentes lições de lubricidade. A infância já achava em casa, ou logo ao sair dela, imagens que, manchando-lhe a tenra imaginação, lhe inclinavam o coração e os sentidos para a terra. Menos feliz que a infância da Idade Média, que na casa paterna ou nas ruas encontrava as santas imagens de Jesus e sua mãe, ou dos antigos patronos da Europa católica. Concebe-se o quanto esta contínua visão do mundo superior, pregando o espiritualismo mais elevado, enobrecia o coração e animava a virtude. Contudo, não bastava ao sensualismo pagão o ter manchado os lares e edifícios profanos. Ousou penetrar nos templos do verdadeiro Deus. Os túmulos, que até então a piedade dos antigos artistas tinham embelezado com figuras, emblemas e ornamentos cristãos,
começaram a ser edificados no gosto pagão. Estátuas indecentes representavam neles as virtudes cristãs. No princípio foi levado tão longe o escândalo que, lugar de honrarem a memória dos mortos, as figuras eram muito mais próprias para excitarem as paixões dos vivos, sendo preciso depois cobri-las com roupagens de bronze. Em seguida, fizeram-se retirar dos mausoléus todos os emblemas cristãos para serem substituídos por emblemas pagãos ou profanos, a tal ponto que ninguém diria que esses monumentos eram túmulos cristãos se não estivessem nos templos, que eles mais manchavam que aformoseavam. Outras vezes, o que não é menos sacrílego, ainda que mais ridículo, fez-se um misto extravagante de cristianismo e paganismo. A religião e o tempo, a esperança e o amor, unidos cada um com seus atributos cristãos ou mitológicos, fizeram dos mausoléus o não sei que não tem nome. Entre 1000 exemplos citarei o túmulo do Delfim no coro da Catedral de Sens. Mas haja ou não mistura dos túmulos e nos retábulos dos altares ou em outra qualquer parte, todas as figuras são executadas pelo tipo pagão. Os gênios tornam-se anjos, Diana a Virgem, Endímion ou Apolo Nosso Senhor, César e Netuno, Moisés, os filósofos, São José e os profetas. Digamos, contudo, para sermos justos, que, como a pintura, a escultura conservou alguma coisa de cristã mesmo depois da invasão geral do paganismo. A arquitetura é que nada. No começo do século XVI, que ela se afastou completamente do tipo cristão. A partir desta época, a opinião pública declarou que não só os palácios, os teatros e os edifícios profanos, mas até as igrejas, deviam ser construídas no estilo grego ou romano. Ora, isto era diametralmente oposto ao uso constante da igreja. É certo que os primeiros cristãos, sem recursos e sem tempo para construir igrejas, se serviram muitas vezes para adorarem o verdadeiro Deus dos templos pagãos, depois de purificados e limpos de qualquer vestígio de idolatria. Mas logo que lhes foi dado construir igrejas novas, nunca um arquiteto cristão tomou por modelo um templo pagão. Por isso, da inspeção dos monumentos cristãos que nos restam, resulta este fato incontestável, que desde a origem da igreja até o século XVI, nenhuma igreja foi construída no estilo pagão. Não se atribua isto à falta de dinheiro ou de modelos. Por um lado, os Césares apenas se fizeram cristãos, não pouparam despesas para darem à religião templos magníficos. Por outro lado, subsistiam ainda inteiros os mais célebres templos pagãos da Grécia e da Itália. Mas os arquitetos cristãos desprezaram-nos com razão, porque achavam o estilo pagão impróprio e contrário ao gênio católico. Sob o nome de arquitetura bizantina, estabeleceu-se logo uma nova maneira de edificar igrejas. De Constantinopla, onde nascera, passou ela ao Ocidente. Modificada pelo estudo profundo das relações da arte com a fé, ajudada principalmente pelos conselhos dos bispos, que examinavam com cuidado o plano dos novos edifícios e muitas vezes o davam eles mesmos, essa arquitetura chegou, com o nome de gótica, ao mais alto grau de perfeição. A ela se devem essas imensas, magníficas e assombrosas catedrais da França, Inglaterra e Alemanha, que, à elegância, graça, riqueza e brilhante variedade de formas, reúnem a majestade do todo e fazem resplandecer com todo o brilho da sua glória o gênio da fé que as inspirou. Mas, quando no fim do século XV se começou a repetir que as obras pagãs eram o tipo do belo em todos os gêneros, nas letras e nas artes, e as únicas dignas de servirem de modelo ao artista e ao literato, a arquitetura cristã, consagrada pelo uso de 15 séculos, ilustrada por inúmeras obras-primas, foi logo tratada de bárbara e banida das cidades cristãs. Para que não ficasse vestígio das suas obras, esforçaram-se os arquitetos vândalos dessa época insensata por destruir os pios e veneráveis santuários das idades cristãs, com a mesma fúria insana com que os bárbaros do século XV e VI tinham derrubado os templos do paganismo greco-romano. Foi assim, para só citar um exemplo, que a antiquíssima e venerável Basílica de São Pedro no Vaticano, não só incomparável monumento da religião da Europa inteira, da piedade dos povos e da munificência de papas e reis, mas ainda, na opinião do próprio Bramante, 1444-1514, verdadeiro museu e primor único da arte cristã, foi impiamente derrubada para dar lugar ao edifício greco-romano que a Renascença lhe substituiu. Nem os brados, nem a cólera deste grande artista puderam suster ao camartelo demolidor.
O mesmo vandalismo espalhou por toda a parte seus estragos. Quem contará as antigas igrejas, as capelas dos túmulos, destruídos de todo, enterrados nas entranhas da terra, ou desfiguradas por indignas mutilações, ou por adições ainda mais indignas, para que a Europa não tivesse edifício que não fosse no estilo grego e com o cunho do paganismo? Ainda mais, na Idade Média, a própria arquitetura civil tomara um caráter religioso e produzira soberbos edifícios, como ainda se pode ver em Veneza, principalmente, e em algumas cidades da França, Bélgica e Inglaterra. Ora, o século XVI empreendeu renovar e até restaurar as igrejas no estilo pagão. O fanatismo chegou a tal grau que, sem a viva oposição da autoridade eclesiástica, os antigos monumentos cristãos que tinham escapado ao furor dos bárbaros teriam caído aos golpes dos próprios cristãos. Esta oposição, que não durou sempre, não pôde salvar todos os nossos edifícios. Ele cita: durante o século XVII e XVIII era tal o fanatismo por um estilo de arquitetura recentemente adotado que o sistema de restauração aplicado aos nossos antigos edifícios religiosos foi para eles uma desgraça, não só do ponto de vista da arte, mas mesmo pelo que toca à sua solidez. Trataram-nos sem respeito pelo princípio da sua construção. Diziam que não estavam em harmonia com o que então se olhava como belo na arquitetura, e por isso os torturavam para os submeterem ao gosto da época. Nota 123, Cantem Sim, relatório apresentado ao ministro dos Cultos sobre o estado dos edifícios religiosos, 1851. Fim da citação. Devem nos admirar tantos atos de vandalismo que nos fazem hoje gemer? Deve-nos até admirar que o divórcio da arquitetura com a religião se tenha mantido até nossos dias com uma espécie de boa-fé e no meio de louvores que serão o espanto do futuro? Deve-nos admirar a aberração a que chegou o espírito público quando ouvimos os homens mais distintos pela sua inteligência e gosto afirmarem ousados, como axiomático, que a arquitetura pagã é o tipo do belo e a cristã o tipo do feio? Depois de ter citado um elogio pomposo do novo templo do Vaticano, onde a mais ávida inteligência e curiosidade acha com que se saciar, onde vêm admirar e instruir-se os artistas mais hábeis, Feller termina assim o seu artigo sobre Júlio II. Aspas, ele animou a pintura, a escultura e a arquitetura. E no seu tempo as belas artes começaram a sair do entulho da barbaria gótica. Fecha aspas. Mas eis outra autoridade. Falando da arquitetura cristã, Fenelon exprime-se nestes termos. Ele cita: os inventores da arquitetura gótica, que se diz ser a dos árabes, julgaram sem dúvida ter excedido os arquitetos gregos. Um edifício grego não tem um ornato que não sirva senão para ornar a obra, as peças necessárias para o sustentar ou cobrir, como as colunas e a cornija. Só são graciosas pelas proporções, tudo é simples, medido e limitado ao uso. Não se vê lá ousadia ou capricho que se impõe à vista. As proporções são tão justas que nada parece grande, ainda que tudo o seja. Tudo se limita a contentar a verdadeira razão. A arquitetura gótica, pelo contrário, eleva sobre delicados pilares uma abóboda imensa que sobe até às nuvens. Parece que tudo vai cair, mas tudo dura séculos e séculos, tudo é cheio de janelas, rosas e agulhas. A pedra é recortada como cartão, tudo é aberto, franco e no ar. Não é natural que os primeiros arquitetos góticos se lisonjeassem de ter excedido com sua vã afetação a simplicidade grega? Mudai só os nomes, colocai os poetas e oradores no lugar dos arquitetos. Lucano devia naturalmente crer que era maior que Virgílio. Sêneca, o trágico, podia imaginar, porventura, que tinha mais brilho que Sófocles. E Tasso esperou talvez deixar atrás de si Virgílio e Homero. Estes autores se enganariam pensando assim. Lettres sur l'éloquence, no fim, já citado, nota 124. Vós o ouvis. Tudo que a arte cristã produziu de mais perfeito não passa de uma obra de mau gosto, que não pode comparar-se com as obras do paganismo. Arquitetos e poetas cristãos não são ao pé dos pagãos mais do que é Lucano ao pé de Virgílio, Sêneca ao pé de Sófocles. Resumindo tudo o que vai dito e aplicado à arquitetura e escultura, as reflexões que fizemos sobre a pintura, nós dizemos que, examinada a sangue frio, a renascença não foi mais do que a ressurreição do paganismo nas artes, assim como foi nas letras, e a destruição do cristianismo nas artes, assim como foi nas letras. As represálias do sensualismo pagão, vencido outrora pelo espiritualismo cristão,
um imenso passo retrógrado e não um imenso progresso, uma fonte de erros e de vergonha para a Europa, e não um princípio de luz e de glória. Tais são as vantagens que colhemos e estamos ainda colhendo do paganismo clássico. Outras há que vamos fazer conhecer nos capítulos seguintes.